Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida. Como vão vocês? Tudo bem? Família Café Espiritual. Hoje nós vamos contemplar a vida de um rei, a vida do rei Asa. Dando sequência ao nosso estudo de Segunda Crônicas, nós vamos ver então o que a vida de Asa, rei de Judá, pode ensinar a cada um de nós. O que o Senhor Jesus ministrará ao nosso coração nesse dia de hoje, nessa quinta-feira? Começar é importante, mas permanecer fiel é essencial. Nosso texto está em 2 Crônicas 15:2. O Senhor está convosco, enquanto vós estás com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Aqui quem fala, a pastora Andréia Tavares, da Kingdom Church Maricá, em Niterói. E hoje, então, nós vamos falar sobre esse homem que começou o reinado com muita coragem. Coragem espiritual, porque ele promoveu uma reforma. Ele destruiu os altares pagãos. É verdade. E com isso, ele conduziu o povo de volta à aliança com Deus. E ele experimentou grandes vitórias da parte de Deus. A história de Asa, ela vai deixar para nós também um grande alerta, irmãos, que assim como Salomão, assim como nós vimos tantas coisas, né, na vida de Davi, assim também na vida de Asa, traz ao nosso coração nesse dia que nós podemos começar a nossa vida cheios de fé, mas podemos terminar confiando na nossa força humana. E aí perdendo a nossa dependência com Deus e achando que nós podemos andar independentes de quem Ele é. Então, hoje eu creio que o Espírito Santo quer nos lembrar que uma caminhada com Deus não substitui uma vigilância contínua, um alerta contínuo, um vigiar incessante, não é? Diário nos nossos corações. Porque aqueles que andam com Deus precisam continuar dependendo de Deus. Então, nós já falamos aqui, né, da divisão do Reino do Norte, a divisão do Reino do Sul. Vamos lembrar então um pouquinho, né? Após Salomão, nós vemos que Israel se divide. E aí o Reino do Norte fica com as 10 tribos e o Reino do Sul com as 2 tribos, Judá e Benjamim. Então, essa divisão, ela nasce de idolatria, de orgulho, de desobediência espiritual, de peso de liderança sem discernimento. E no meio desse cenário, então, vai surgir Asa, que a palavra de Deus diz que é filho de Abias, e reinando em Judá por cerca de 41 anos. Então o governo de Asa foi um dos mais piedosos desde Davi. E o cronista ele vai destacar ao nosso coração que não apenas a política de Asa foi uma boa política, mas principalmente o coração dele que se voltou para buscar a Deus. Então esse nosso texto que hoje, né, ele está em 2 Crônicas, né, e a gente vai ver então o capítulo 14, do 2 ao 5, que diz o versículo 2 que Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus. Então ele removeu os altares, ele tirou os postes ídolos, ele tirou os lugares altos que eram lugares de idolatria, ele tirou os símbolos pagãos. E o versículo 4 vai dizer ao nosso coração que Deus ordenou, né? Ele ordenou que se buscasse ao Senhor. Então, queridos, Asa entendeu que não existia avivamento aonde o ocultismo, o misticismo, as idolatrias continuassem presentes. Então, antes desse avivamento, antes dessa bênção do Senhor, houve antes uma limpeza, houve antes uma transformação, houve antes um propósito, né? Uma reforma. E aí nós perguntamos ao nosso coração hoje, quais são os altares dentro de nós que precisam cair? Que possamos permitir que o Espírito Santo venha nos falar. Será que é um orgulho? Será que é amor ao dinheiro?
Será que são distrações? E aí nós lembramos que a internet pode ser bênção, ou também pode ser maldição. A internet, o uso dela, pode construir altares no nosso coração. É verdade, meus irmãos. Quanto tempo você fica na internet e que você poderia estar orando pela sua família, pelo seu casamento? Às vezes a gente reclama do casamento, reclama dos filhos, reclama do trabalho, reclama da vida espiritual. Mas como que está a busca? Quais são os altares que precisam ser removidos e caírem para que a presença de Deus seja manifesta? Vícios ocultos, religiosidade sem presença de Deus, sim, é verdade. Porque não adianta estarmos indo à igreja, tem pessoas que vão à igreja todos os dias e se enchem de orgulho por causa disso, mas estão longe de Deus. Isso é possível, pastora? Sim. Porque como o povo de Israel, muitas vezes, eles ofertavam a Deus as suas celebrações, mas os seus corações estavam vazios da presença de Deus. Talvez uma dependência excessiva de homens, não é? Esquece-se da dependência a Deus e depende do que pessoas vão fazer por você. Pessoas podem ajudar a cada um de nós, mas elas sempre serão instrumentos de Deus. Deus sempre moverá pessoas a nosso favor, ou até mesmo como Deus fez com Israel. Deus mesmo levantou os inimigos de Israel para irem contra ele, porque juízo de Deus estava decretado sobre o povo que tantos alertas recebeu. Meus irmãos. Então o texto vem dizer para nós exatamente isso. O descanso, o refrigério, ele vem como fruto de uma busca por Deus. Há momentos que nós passamos de grandes desertos, há momentos que passamos que são momentos tão difíceis, mas quando nesses momentos há uma busca sincera e verdadeira, aquieta o teu coração, o descanso virá. O reino, ele esteve quieto porque o Senhor deu repouso. Está lá no versículo 6, é só você abrir a sua Bíblia e conferir, faça como os bereanos. Não acredite apenas no que a pastora está dizendo, porque tem muitas pessoas aí falando muitas abobrinhas. Então é necessário que nós estejamos com a Bíblia aberta para que nós possamos conferir e fazer como os de Bereia. Ver se aquilo que está nos sendo dito verdadeiramente está escrito na palavra. Então, queridos, Asa não teve estratégia militar, Asa não foi dependente de poder econômico. O que Asa tinha era a presença de Deus naquele momento, onde as guerras cessavam, porque Deus estava naquela história. Então, o que nós estamos fazendo? Às vezes estamos lutando emocionalmente, financeiramente, familiarmente, mas a palavra de Deus, ela nos lembra que o repouso, ele não vai nascer da ausência de luta, mas sim da presença de Deus. Será que você consegue entender o que Deus está ministrando ao nosso coração hoje? Há momentos de guerra, mas que nós vamos ter repouso mesmo em meio à guerra, porque a presença de Deus estará conosco. Aleluia! Então, queridos, quando o inimigo se levanta, a partir do versículo 9 ao 12, nós vamos ver que Será, o etíope, ele vem com um exército muito grande, um exército enorme, que humanamente parecia impossível ser vencido. Judá parecia tão pequenininho diante daquele exército. Mas Asa orou ao Senhor. Asa disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Versículo 11. Ele reconhece que só Deus poderia dar a vitória. Asa reconhece que a sua força é limitada. Asa reconhece que o seu recurso é pequeno. Asa reconhece que o seu braço é frágil. Asa reconhece que a esperança dele não estava no seu exército tão limitado, tão pequeno, nem na sua capacidade tão frágil, mas estava no Senhor. E o resultado disso está lá no versículo 12, que o Senhor feriu os etíopes.
A fé, queridos, essa fé verdadeira que carregamos em nós, ela não vai negar a nossa fraqueza. Nós não precisamos parecer super-homens, super-crentes, mas essa fragilidade nós temos que confessar e apresentar diante do nosso Deus, crendo que verdadeiramente só Ele, somente Ele, pode mudar as situações que nós vivemos. Então, houve um grande aviso profético. A partir do capítulo 15, nós vamos ver que Azarias, ele profetiza dizendo: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. É o nosso versículo-chave dessa manhã, tarde, noite. Isso revela, queridos, um princípio de aliança. Deus chama o povo para a perseverança, para perseverar. Não basta ter um passado forte com Deus. O que você viveu ontem com Deus já ficou no ontem. Deus quer se revelar a nós hoje, amanhã, a cada novo amanhecer. É necessário estarmos todos os dias rendidos ao Senhor. O nosso presente hoje, o nosso hoje, nós precisamos nos render ao Senhor, porque muitas pessoas vivem de testemunhos antigos. Ah, Deus fez isso, Deus fez muita coisa em minha vida, mas eu não quero viver do que Deus já fez, eu quero viver do que Deus vai fazer, aleluia, o que Deus vai fazer hoje, o que Deus tem para realizar daqui para frente. Então, queridos, Deus fez, eu vivi, amém, glória a Deus por isso. Mas e hoje? Como é que está o teu coração na presença de Deus? Então, queridos, nós precisamos ter muito cuidado, porque a autoconfiança espiritual ela é um perigo quando nós começamos a achar que sabemos muito, que Deus está conosco e não precisamos mais orar como orávamos, não precisamos mais buscar na palavra como buscávamos, não precisamos mais jejuar como jejuávamos. No fim do reinado de Asa, queridos, ele enfrentou Baasá. E dessa vez, em vez de buscar o Senhor, em vez de fazer como fez no início, ele buscou uma aliança política com a Síria. Ele não confiou em Deus, ele confiou nos recursos humanos. Então Hanani, o profeta, declarou: nisso procedeste loucamente. Está lá no versículo 9. Então aqui está a grande lição para nós hoje. Que aquela mesma pessoa que orou, agora ela não quis mais depender de Deus, ela achou que ela podia calcular, ela podia agir humanamente sem direcionamento do Senhor. A mesma pessoa que antes confiou, agora quis controlar tudo, quis tomar as rédeas em suas mãos. A mesma pessoa que antes dependeu, agora queria administrar a sua vida sem Deus. E sem Ele, a palavra do Senhor diz: nada podemos fazer. Ah, queridos, o perigo espiritual não é só cair no pecado, é continuar sendo um religioso, mas perder a dependência viva de Deus dentro de nós. É continuar indo para a igreja, é continuar orando, mas orações vazias, é continuar agindo como religioso, mas tão distante de Deus. Então, queridos, a vida de Asa nos ensina que começar é maravilhoso, mas permanecer rendido ao Senhor é essencial. Começar com fogo é algo poderoso. Às vezes a gente fala, né? Começou igual a Coca-Cola, porque no começo tá cheio de ideias, cheio de gás, quer fazer tudo ao mesmo tempo, mas não permanece. Às vezes, queridos, é melhor você ir devagar, mas você ir constante, permanecendo, fundamentado, do que você querer fazer tudo ao mesmo tempo e acabar não fazendo nada. Manter o altar aceso é maturidade espiritual. Começar buscando a Deus é bênção, meus amados, mas terminar a trajetória com Deus é a vitória completa.
Então que possamos guardar isso no nosso coração. As vitórias que passamos não sustentam a fé presente. As experiências que já tivemos não vão substituir a nossa comunhão diária, a nossa caminhada com Deus, maravilhosa que ela seja, não vai substituir a vigilância contínua, porque ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Satanás só foge de nós, queridos, quando nós estamos sujeitos ao Senhor, submissos à voz de Deus. Que Deus possa ministrar profundamente ao seu coração, assim como Ele ministrou o meu. Vamos orar? Pai, Pai, nós queremos glorificar o Teu nome, queremos adorar o Teu nome, queremos, Senhor, levantar o Teu nome nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nesse momento de café espiritual, nesse momento de devoção, Senhor, que colocamos diante de Ti. Deus, em nome de Jesus, Senhor, pedir que o Senhor nos visite, não apenas, Senhor, em alguns momentos, mas que diariamente o Senhor venha estar conosco, revelando-se, Senhor, a nós, Senhor, revelando, Senhor, os altares que precisam cair, que porventura estejam escondidos dentro de nós, Pai, remover de nós a autossuficiência espiritual, quebrar o orgulho muitas vezes silencioso, Senhor, purificar as nossas motivações, Pai, renova em nós a dependência verdadeira, Senhor, a Ti. Nós não queremos viver de memórias antigas, Pai. Nós queremos o fogo contínuo, Senhor. O fogo que não se apaga no altar, Senhor. Nós queremos a comunhão viva. Nós queremos a busca sincera do nosso coração diante de Ti. Nós queremos ter uma fome renovada pela Tua presença. Oh, Jesus, onde houver batalha, que o Senhor possa liberar vitórias nesse dia. Onde houver cansaço, Senhor, libera o repouso, libera o refrigério, Senhor. Libera, Senhor, a força que há no Senhor. Onde houver frieza, reacende o Teu fogo, Senhor, em nome de Jesus. Onde houver autoconfiança, Senhor, restaura o quebrantamento, Senhor. Nós queremos declarar nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, a nossa confiança não está em homens. A nossa confiança está no Senhor dos Exércitos, que é o seu nome. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Queridos amigos, irmãos, que Deus tenha ministrado ao seu coração nessa manhã. Nós ontem tivemos o nosso consagra e nós domingo vamos estar reunidos ali na igreja Kingdom em Niterói, a partir das 9 da manhã, com escola dominical, culto ao Senhor, e à noite na Kingdom Maricá, a partir das 18h30, Santa Ceia do Senhor, em Niterói, em Bosque Fundo, Maricá, e também a homenagem ao Dia das Mamães. Dia das Mães é todo dia, né? Mas nós queremos sim orar com as mães, declarar sobre elas a bênção do Senhor. Então você é o nosso convidado, nossos endereços estão nas nossas redes sociais. Procure lá Kingdom Church Maricá e Niterói, e que você possa estar conosco em um dos nossos cultos. Será um prazer recebê-lo. Até o nosso café espiritual de amanhã. Deixe aqui o seu comentário, compartilhe com outro coração e que Deus continue ministrando aos nossos corações, em nome de Jesus. Shalom Adonai.